Fala pessoal, tudo beleza? Esse aqui é o nosso Impacto Geopolítico em Clima de Copa do Mundo, né? E a gente vai falar aqui sobre sportswashing, o que significa esse termo que tem ligação direta com a geopolítica ligada aos esportes, né? Eu falei ano passado, né, sobre esse termo, sobre a Copa do Mundo, né, que esse termo ia ser bastante utilizado e não deu outra, né? O tema sportswashing tem sido bastante utilizado nessa Copa do Mundo. Mas vamos lá, vamos entender o que é o sportswashing, né? Só para nós relembrarmos o que significa isso, né? É um termo que domina a prática de indivíduos, grupos, corporações ou governos de usar esportes para melhorar reputações desgastadas por ações erradas, né? E a gente vê que esse termo sportswashing, ele se encaixa perfeitamente aí na questão da escolha do Catar como a sede da Copa do Mundo, né? Por que o Catar foi escolhido como sede na Copa do Mundo? Vamos lá. O Catar é um país que fica localizado no Oriente Médio, né? Em uma península, e fica muito próximo, faz fronteira com a Arábia Saudita, né? O Catar foi escolhido como sede da Copa do Mundo em 2010. Em 2010, né, naquele período em que estava para acontecer a Copa do Mundo lá na África do Sul. Pois bem, o Catar concorreu com os Estados Unidos para sediar a Copa. Porém, como a Rússia iria sediar a Copa do Mundo de 2018, né, a FIFA ela meio que não queria gerar essa transição da Copa do Mundo de 2018 na Rússia direto para os Estados Unidos em 2022. Ela queria meio que um meio termo entre a Copa de 18 com a Copa de 26. E com a Copa de 22, né, nesse meio termo entre 2018 e 2026, né, o Catar foi escolhido como a sede do Mundial de 2022. Esse pequeno país de clima desértico no Oriente Médio, que é um país bastante controverso e que utiliza os esportes sim para tentar levantar sua reputação ou má reputação frente aí no cenário mundial, principalmente no cenário ocidental. O país Catar é uma nação relativamente jovem, né? É um ex-protetorado britânico, jovem, conseguiu sua independência lá por volta da década de 70, algo assim do tipo, e é meio que um país, por mais que digam que não existam países islâmicos, existam países de maioria islâmica ou maioria muçulmana, de fato, país islâmico existe. Até porque é a religião que predomina em cima da governabilidade do país. A gente pode dizer que é um tipo de teocracia islâmica que sim rege as diretrizes governamentais lá no Catar. O país é governado pelo Tamim bin Hamad Al Thani, Hamid Al Thani, né, que é o príncipe herdeiro lá do Catar. Ele a monarquia lá no Catar é uma monarquia absolutista, né? Ou seja, o rei mandou, o povo obedece. E o Catar é um país marcado por ter uma predominância da religião em cima de sua governabilidade. É um país marcado por problemas trabalhistas, né? Ainda perdura sim no Catar, inclusive estádios da Copa do Mundo, já existem denúncias de que estádios da Copa do Mundo foram construídos em cima de trabalho escravo. A maior parte dos trabalhadores lá do Catar, como uma nação que é uma nação jovem, são pessoas oriundas da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, né, países ali do sul e sudeste da Ásia e também até mesmo da Ásia Central. E esses trabalhadores são bastante explorados, né? Tem a sua mão de obra bastante explorada e não remunerada corretamente ou até mesmo não remunerada totalmente para trabalhar lá no Catar. E como nesse país não existem diretrizes e leis trabalhistas, fica complicada uma fiscalização referente a isso e as camadas dominantes elas acabam gerando um trabalho escravo em cima do país. Então é bastante complicada essa situação que o Catar
se envolve. Além disso, há restrições sobre gênero, sobre sexualidade, que foi uma das coisas que pautaram essa Copa do Mundo. Eu acho que há uns 2 dias atrás, né, o Catar liberou o uso da bandeira LGBT nos jogos lá na Copa do Mundo. Existe no Catar uma repressão muito forte em cima da população LGBT do país, que existe uma população LGBT no país, pequena, mas existe, que resiste, e existe uma resistência por parte do governo em reprimir manifestações que tragam as causas, as pautas LGBT QIAP+, lá no Catar. Né? E inclusive, né, antes da Copa do Mundo começar, o Catar ele confeccionou um encarte dizendo sobre o que seria proibido e permitido, né? Existem muito mais proibições do que permissões. Por exemplo, é proibido consumir bebidas alcoólicas dentro dos estádios. É proibido demonstrar carinho e afeto com seu parceiro ou parceira. Não importa se o casal for hétero, se o casal for um casal LGBT, não pode demonstrar afeto. É proibido consumir bebidas alcoólicas na área de entorno dos estádios, dentro dos estádios, como eu já mencionei, apenas no hotel. Eles liberaram nos hotéis em lugares específicos, colocando um preço exorbitante na cerveja, principalmente. E, enfim, é proibido até falar palavrões nos cânticos de torcidas. Enfim, existe uma série de proibições lá no Catar referente a tudo isso lá, demonstrando um conservadorismo de sua teocracia islâmica. Também o Catar ele se apropria muito do sports washing no termo terrorismo, né? Há indícios que o Catar, sim, é um país que financia o regime talibã lá no Afeganistão. Também existiam evidências que o Catar financiava o grupo islâmico Estado Islâmico, né? Ou melhor, o grupo terrorista Estado Islâmico, aí, que causou todo aquele salseiro lá no Iraque e na Síria, né? E ainda existem e persistem algumas células por ali pelo Oriente Médio, né? E esse mesmo grupo que foi o autor daquele massacre lá na Boate Bataclan em 2015 na França. Então, o Catar é um país que financia o terrorismo, financia grupos terroristas, o Estado Islâmico, financia o próprio Talibã com aquele regime teocrático horrendo ali no Afeganistão. Então, o Catar ele tenta passar uma borracha nessa sua fama de financiamento do terrorismo, de repressão à população trabalhadora oriunda de outros países, de repressão às minorias LGBT. Ele tenta passar uma borracha nisso, se valendo por cima do esporte, querendo se mostrar um país moderno, querendo se mostrar um país aí que valoriza o esporte, que valoriza a inteligência, principalmente na área esportiva, né? Então o Catar ele se vale disso, né, para tentar se mostrar diferente, coisa que a gente sabe que esse país não é. Recentemente, o ex-presidente da FIFA, o Joseph Blatter, né, ele disse que a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo foi um erro. Mas ele quis justificar esse erro pelo fato do país ser pequeno demais para sediar um evento tão grandioso como a Copa do Mundo, né? E ele também justificou o clima no Catar, o clima desértico. A maioria dos estádios, eu acho que dos 8 estádios, né, são 8 estádios, apenas um não tem ar-condicionado. Os 7 estádios dessa Copa do Mundo, né, eles possuem um sistema de refrigeração com ar-condicionado. Então, a FIFA ela já meio que tenta aí dar o ex-presidente da FIFA tentou meio, não, eu já me arrependi de ter, enfim, a FIFA, né, ela seguindo as recomendações do país proibiu, né, que capitães das seleções usassem uma abraçadeira com uma referência LGBT, né? Tanto é que a Alemanha fez aquele protesto assim, com os jogadores tampando a boca, né? Simbolizando que é um país que tem uma população, que tem uma minoria que é silenciada, ou até mesmo sinalizando que no país você não pode se manifestar nem mesmo sendo estrangeiro. Então o Catar tende essas peculiaridades, tende essas características. Pois bem, a escolha do Catar foi justamente por conta disso, né? Essa Copa de 2022 tinha tudo para acontecer nos Estados Unidos, porém
A FIFA achou que poderia causar um mal-estar essa transição da Copa de 2018 na Rússia para 2022 nos Estados Unidos e acabou colocando os Estados Unidos como sede da Copa de 2026, que na verdade ela será dividida entre México, Estados Unidos e Canadá. Esses 3 países serão as sedes da Copa do Mundo de 2026, que contará com mais seleções do que nessa atual de 2022. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham entendido. Estamos aí, até a próxima e não deixem de contribuir com o impacto geopolítico. Esse projeto depende muito de você. Faça já sua doação via Pix de qualquer valor. O Pix eu vou deixar na descrição deste vídeo. Doe para que esse projeto se mantenha de pé e funcionando. Conto com a audiência de vocês, conto com a ajuda e a colaboração de vocês e até a próxima. Falou!